Olá, eu sou o Jefferson e hoje vamos falar um pouco do MMC, mínimo múltiplo comum, e números primos. E o que seria o MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais. Por exemplo, aqui eu quero saber qual que é o MMC entre o 8 e o 12. Bom, pelo método comum, o múltiplo de 8 seria o 0, o 2, o 16, o 24, o 32, o 40, 48 e o 56. E os múltiplos de 12, começando pelo 0, nós temos o 12, o 24, o 36, o 48 e o 60. Esses são os múltiplos de 12. Para sabermos qual que é o mínimo múltiplo entre esses dois números, vamos olhar quais são os dois números que se repetem. Podemos perceber aqui que o 24 se repete no 8 e no 12. Mas o 48 também se repete no 8 e no 12. Porém, nós estamos procurando o mínimo múltiplo, o menos. Então, o 48 não conta. Nós vamos usar o mínimo, que seria o mínimo comum, seria o 24. Então, o MMC de 12 e 8 seria o 24. Pelo método prático de faturação, a gente pode utilizar os números primos, que nós vamos ver nos próximos slides. Pela faturação, eu vou começar pelo 2, mas não é regra, mas sim por ordem, só por questão de ordem. O 8 dividido por 2 são 4, 12 dividido para 2, 6, ainda dá para dividir por 2, 4 dividido para 2, 2, e 6 dividido para 2, 3, ainda dá para dividir por 2, 2 dividido para 2, 1, e o 3 não dá para dividir por 2. Então o próximo número seria o 3, 3 dividido para 3, 1. Agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 é 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Nota que deu o mesmo múltiplo comum do método anterior. E o MMC de 9, 15 e 18? Vamos utilizar o método comum do exercício anterior. O múltiplo de 9 sabemos que é o 0, começando pelo 0, o 9, o 18, o 27, 36, 45, 54, 62, 72, 81 e 90. Os múltiplos de 15 começam pelo 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. E os múltiplos de 18, iniciando pelo 0, 18, 36, 54, 72, 90 e 108. Vamos agora procurar qual é o número que se repete nos três números, no 9, no 15 e no 18. Aqui já está destacado em vermelho que é o 90. Ele se repete no 9, no 15 e no 18. Bom, tem mais números menores que o 90 que se repete? Vamos ver. Não, aqui nós temos o 54 que ele repete no 9 e no 18. Só que ele não aparece no 15, então ele não é um múltiplo. Assim também como o 45. 45 ele aparece no 9 e aparece no 15. Porém, no 18 ele não aparece. Então, entre todos esses números, o menor múltiplo entre os três é o 90. Então, o múltiplo comum entre esses três números é o 90. Bom, pelo método prático, utilizamos a mesma regrinha da faturação. 9 não dá, vamos começar pelo 2. 9 dividido por 2 não dá uma divisão exata, então deixamos o 9 do lado. 15 também não dá a divisão exata, temos o 18. 18 dividido para 2, 9. Dá para dividir por 2? Não. Pegamos o próximo número. O próximo número seria o 3. 9 dividido para 3, 3. 15 dividido para 3, 5. E o 3 dividido para 3. E o 9 dividido para 3, 3. Ainda dá por 3. 3 dividido para 3, 1. O 5 não dá a divisão exata. Então pegamos o 3 de novo. Dividido para 3 dá 1. Bom, o próximo número é o 5. 5
Divide para 5, 1. Então, esses números aqui vão fazer a multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 5, 90. Então, deu o mesmo múltiplo do slide anterior. 90, esse é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Aqui podemos notar que esses números 2, o 3 e o 5 são números primos, que vamos ver no próximo slide. Antes de falar sobre os números primos, eu trouxe uma questãozinha aqui para ser resolvida. E quando é utilizado o MVC? Bom, numa questão, sempre quando falar o mínimo ou múltiplo e também algo que se relaciona ao futuro, por exemplo, nessa questão terão, podemos utilizar o MMC para a resolução. Essa questão diz o seguinte: manutenção de duas máquinas. Numa indústria, há 3 máquinas que são feitas manutenção. A máquina a cada 3 dias, a máquina B a cada 4 dias e a máquina C ela é feita manutenção a cada 6 dias. Bom, hoje foi feita manutenção nas 3. Após quantos dias elas terão? Nota, esse verbo do futuro indica que poderíamos usar o MMC para resolver essa questão. Após quantos dias elas terão manutenção no mesmo dia? Bom, vamos usar a faturação e fazer o MMC entre esses 3 números. 3 não dá para dividir por 2. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2, 1. Abaixamos 3 e vamos para o próximo número, que seria o 3. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. Agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, a resposta seria, após 12 dias, elas terão a manutenção cair no mesmo dia. Números primos. O que são números primos? Números primos são aqueles números que há apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Aqui tem um exemplo. O 18 é um número primo? Vamos ver. O 18 ele é divisível por 1, por 2, por 3, pelo 6, o 9 e o próprio 18. Então ele tem 6 divisores. Ele não é um número primo. O 10. O 10 ele é dividido por 1, por 2, pelo 5 e pelo próprio 10. Notamos que ele também tem mais que 2 divisores. Aqui são 4 divisores. E o número 5? Ele é dividido pelo 1 e pelo 5. 2 divisores. Portanto, o 5 é um número primo. O número 2. Ele é dividido por 1 e pelo próprio 2. São 2 divisores. Ele é um número primo. E o número 3 é dividido pelo 1 e pelo 3. Portanto, o 3 também é um número primo. Ele tem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio 3. Aqui na sequência, eu tenho alguns números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. São números primos, porém são infinitos. Bom, e como achar números primos? Pelo crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego. Ele fez a aplicação de uma tabela para encontrar os números primos. Ele usou esse método que eu vou passar para vocês. Bom, nesse método vou eliminar o número 1. A minha nota aqui na minha tabela está de 1 a 100. Porém, ela é infinita. Mas aqui eu estou utilizando apenas até o 100. Vamos achar os números primos nessa tabela pelo método de Eratóstenes. Bom, o 1 não é número primo, pois o número 1 ele é divisível só por ele, então ele não é número primo. E o 2, sabemos que o 2 é um número primo, pois vimos no slide anterior que o 2 é um número primo. Bom, o 3 também é um número primo. Vamos pegar o 2 aqui e vamos procurar os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? O 4, o 6 é múltiplo de 2, o 8
é múltiplo de 2, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Todos são múltiplos de 2. Notamos que o 22, o 42, o 62, o 62 também são múltiplos de 2. 24, 44, 64, 84 são múltiplos de 2. Então, olhando para esses números que estão destacados em vermelho, que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0, são tudo múltiplos de 2. Então, esses números vão ser eliminados da tabela, pois eles não são números primos, eles têm vários divisores. Eliminando esses vermelhos, vamos passar para o próximo número, que seria o 3. O 3 também é um número primo. Vamos achar os múltiplos de 3. Eles são o 9, o 15, o 21, o 27, o 33, o 39, 45, 51, 57, 81, 87, 93 e 99. Todos esses números são múltiplos de 3. Então, esses números destacados em azul vão ser eliminados da tabela. Vamos para o próximo número, que seria o 7, pois o 6 já foi eliminado. O 7 é um número primo, pois ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos eliminar todos os múltiplos de 7. E quais são os múltiplos de 7? Olhando na tabela, nós temos o 49, o 77 e o 91. Exatamente. Então, os múltiplos de 7, 49, 77 e 91, nós vamos eliminar. Antes do 7, eu pulei o 5 aqui, e o 5 também é um número primo, pois ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Como eu pulei o 7, vamos procurar os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são todos terminados em 5. O 25, o 35, o 45 já foi eliminado, que ele era um múltiplo de 3. O 55, o 65, o 75 também era um múltiplo de 3. 85, 95. Todos os números terminados em 5 são múltiplos de 3, de 5. Então eles vão ser eliminados. Todos esses números em verde foram eliminados. Agora há pouco já fizemos os múltiplos de 7 e nos restou o 11. Bom, o 11, nós não temos nenhum múltiplo dele aqui. Vou ver. Não tem nenhum múltiplo. Então, eliminamos os vermelhos, eliminamos os números azul, os números verdes, os roxos, todos os pretos que sobraram são números primos. E aqui eu fiz eles na sequência. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. E esses números são todos números primos. Bom, nota que no slide anterior nós utilizamos os números primos para poder fazer a conta. Por exemplo, o 2 é número primo, o 3 é número primo. Nesse aqui, o 2, o 3 e o 5 são números primos. Então, essa foi a tabela. Porém, aqui eu parei no 100. E com esse método vocês podem encontrar qualquer número primo. Basta fazer isso que foi falado aqui. Obrigado.